Fala galera, aqui é a Maria Júlia, esse é o meu canal e eu trouxe pra vocês mais uma resenha dupla. Hoje eu vou falar sobre dois livros de ficção científica clássicos da literatura e que eu fiquei muito feliz de ter lido eles. E, gente, eu não sou muito fã de fantasia, distopia, de ficção científica, então foram experiências muito ricas e muito inovadoras e que eu gostei demais, eu me surpreendi de ter gostado tanto delas. Então, hoje eu vou falar primeiro sobre A Fundação do Isaac Asimov, lançado lá em 1942, que quando a gente vai contar a história de uma sociedade distópica, muitos anos à frente, o que acontece? Tem um estudioso ali que ele mistura várias ciências. Então, tem matemática, tem ciência, tem astrologia, tem tudo ali no meio dos estudos dele. E o que acontece? Ele faz um estudo de que daqui a 300 anos, a sociedade que eles estão vai cair, vai morrer, não vai dar certo, vai dar ruim lá na frente daqui a 300 anos. Sendo que, qual é o plot, qual é a reviravolta que ele faz ali na situação de que se isso acontecer do jeito que eles estão hoje, daqui a 300 anos, quando der ruim, vão levar 30 mil anos para conseguirem recuperar a sociedade que eles têm hoje. Sendo que se eles conseguirem resumir e pegar todas as informações, ciências e conhecimentos que eles têm, se eles resumirem tudo dentro de uma grande enciclopédia com todas as informações, se eles conseguirem fazer isso, em 1000 anos eles conseguem recuperar a sociedade que eles têm. Então, pô, já é um avanço bastante bom. Que, tipo assim, a profecia que ele faz aqui, daqui a 300 anos vai dar ruim. Sendo que, se eles não fizerem nada até lá, vai demorar 30 mil anos para eles conseguirem retornar ao que eles têm hoje. Sendo que, se eles resumirem todas essas informações e conhecimentos, em 1000 anos eles conseguem recuperar a sociedade que eles têm. E ele vai falar sobre isso e, assim, no primeiro momento, a sociedade, o império, que é as pessoas que governam o lugar onde eles estão, não vão acreditar nele. Ninguém vai dar bola muito pra ele, vai achar que ele é um louco, um lunático, tá falando um monte de coisa para causar caos. Sendo que, ao decorrer do tempo, ele vai conseguir alguns seguidores, ele vai conseguir pessoas que comecem junto com ele a montar e a escrever e a reunir todas essas informações e todo esse conhecimento numa grande enciclopédia. E aí, a partir daí que começa a história, porque no primeiro capítulo a gente vai ver que esse cara praticamente está sendo condenado por caos. Então, qual é a solução do Império? Porque o Império, como eu falei em primeiro momento, ele não ligou para nada que eles falavam. Sendo que o cara conseguiu muitos seguidores, ele tá com tipo 100 mil seguidores, é muita gente acompanhando esse cara e acreditando. E eles começam a ficar muito desconfiados e muito preocupados com a possibilidade de conflitos mais pra frente, com conflitos de vocês não estão fazendo nada, o Império não tá fazendo nada e vocês sabem que o mundo vai dar ruim daqui a alguns anos, sabe? Então, para não causar caos, o que eles fazem? Eles condenam esse cara e todo o pessoal que trabalha junto com eles e botam eles num planeta vizinho para que eles fiquem lá, fora da vista das pessoas comuns que num primeiro momento não acreditam nesse cara, que esse cara é apenas um louco, um lunático. Então, assim, é a partir daí que começa a história, a partir daí que é a grande sinopse da história. E esse livro é em formato de contos, é um livro de 300 páginas dividido em 5 partes. E o que acontece, gente? Cada parte tem um protagonista diferente, porque eles vão contar de uma parte para outra. Anos se passam, 50 anos, 100 anos se passam. Então a gente vai ter gerações diferentes vivendo aquele momento, aquele mundo. Vamos ter personagens diferentes falando o que está acontecendo. Então a gente tem a figura de um cara que está trabalhando junto com esse cientista. A gente vai ter uma figura falando do cara que está dentro do Império, falando sobre todas essas questões. A gente vai ter a visão de um cara comum que só sabe do que já ouviu falar. Então é muito legal essas visões diferentes que a gente fica sabendo ao decorrer dos anos, pra gente enfim saber o que vai acontecer. Então esse livro ele faz parte de uma trilogia. A segunda parte dele é A Fundação e o Império, e a terceira parte é a Segunda Fundação, que eu tenho muita vontade de dar continuidade a essa saga, porque eu amei ter tido a experiência de ler A Fundação. Foi um livro que eu não esperava nada. Gente, de verdade, de coração aberto, eu não esperava nada, eu não dava nada por esse livro. Eu só li esse livro porque estava de graça pra mim pelo Prime Read. Quem tem assinatura da Amazon sabe que você tem alguns benefícios, a gente ganha alguns e-books grátis, entrega grátis, acesso à música,
Amazon Music, então você tem alguns benefícios, e tava lá o livro de graça pra mim, eu sabia que ele era um livro conhecidinho ali na questão de ficção científica e que eu decidi ler e eu me apaixonei, gente, foi um favoritado, foi 5 estrelas, eu adorei ter tido essa experiência e quero dar continuidade a essa trilogia e quem sabe aí mais pra frente eu trazer contando um pouco da trilogia completa. Então, o segundo livro que eu vou contar hoje pra vocês é sobre O Fim da Infância, do Arthur C. Clarke, que foi lançado lá em 1953 e que também é um livro de ficção científica que eu li lá no final do ano passado e que eu também gostei bastante de ter tido essa experiência. Então eu falei sobre esse livro em algum vídeo aqui no canal, vou deixar o link também para vocês darem uma olhada. E a pegada de O Fim da Infância é um pouquinho diferente do que eu falei sobre a fundação. O que acontece, gente? A gente vai contar a história de aliens. E o que tá acontecendo, gente? O mundo tá de boa aqui, se passa lá na década de 50, numa distopia. E o que acontece, gente? Aliens invadem o planeta Terra e se alocam em alguns lugares estratégicos, capitais mundiais, e que eles ficam lá e acabam trazendo caos para as pessoas, para o mundo, porque as pessoas não entendem por que esses aliens estão lá. E o que acontece, gente? A gente só sabe, no primeiro momento, a gente só sabe o que está acontecendo ali na história, porque esses aliens vão falar somente com o primeiro-ministro ali no primeiro capítulo, contar que vai ser o porta-voz desses aliens, desses seres supremos. E assim, gente, no primeiro momento a gente não sabe como é que é o físico desses aliens, a geração, ela não entende, ela fica muito inconformada com o que tá acontecendo, porque eles não falam nada, eles não sabem de nada, eles estão lá parados e a população fica indignada com aquela situação, porque querem saber quem são esses aliens. Sendo que, qual é o plot dessa história, gente? É que os aliens, eles trouxeram um tipo de evolução para os humanos. Então agora não tem mais mazelas no mundo. Não tem mais pobreza, não tem pessoas que não sabem ler nem escrever. Todo mundo tem educação, todo mundo tem acesso à saúde, tudo de qualidade. O mundo está, basicamente, todo mundo está nivelado. E o que a gente fica sabendo? Que os seres humanos nunca estão satisfeitos com nada, né, minha gente? Então, apesar de teoricamente, as coisas que movem as pessoas, os problemas que existem, as doenças, tudo é extinto, todas as problemáticas, toda a miséria foi extinta, as pessoas arrumam um problema para querer questionar. E agora o grande problema deles ao decorrer da história é que as pessoas perderam a liberdade. As pessoas não têm mais criatividade, as pessoas não têm... Eles se sentem como que eles não têm o direito de ir e vir. Eles ficam bastante, assim, as artes são prejudicadas, o questionamento são prejudicados, todas essas questões mais filosóficas estão sendo prejudicadas por causa desses aliens. Então, assim, o mundo nunca está satisfeito com nada. Então, esse livro também ele é dividido em 5 partes, também em formato de conto, e que cada conto tem um protagonista diferente, porque, como eu falei, vão apresentar gerações diferentes. 50 anos vão se passar, 100 anos vão se passar, pra gente ver o que aconteceu com esses aliens ali. E ao decorrer da história, eles vão contando bastante informações e bastante coisas que a gente quer muito saber, porque a gente quer saber como é que são a característica física desses aliens, o que eles foram fazer ali, quais foram as motivações, e ao decorrer do livro, essas dúvidas vão sendo sanadas pra gente. Por exemplo, no primeiro momento, na primeira geração, eles não mostram qual é o físico deles. Por quê? Porque na cabeça deles, o mundo daquela geração não está preparada para vê-los fisicamente. Então, o que eles fazem? Na próxima geração, logo assim, no começo, acho que foi no segundo capítulo, segunda parte, né? Eles mostram pra gente como que eles são fisicamente. Porque acontece, gente, passou 50 anos, novas pessoas nasceram, pessoas morreram. E o que acontece, gente? Uma nova geração que já nasceu com os aliens, que já está acostumada com eles, que aquilo já é normal para eles, porque eles nasceram daquele jeito, já estão preparados psicologicamente para saberem como é que são os aliens. Então eles vão se mostrar para as pessoas, e é muito interessante essa parte, tudo muito interessante no livro inteiro. Eu gostei demais de ter tido essa experiência, recomendo demais que vocês leiam. E esse livro também está disponível no Prime Read, no Kindle Unlimited, então quem tiver
essas assinaturas feitas, pô, recomendo demais. Uma experiência diferente, uma experiência nova que vale super a pena. Eu gostei muito mais de A Fundação, pra mim foi favoritado, 5 estrelas. Eu acho que principalmente porque eu não esperava nada sobre esse livro, eu nem sabia muitas coisas, muitas informações sobre esse livro. Mas assim, gente, impecável. Mas assim, O Enfim da Infância também é muito bom, muito excelente. E eu acho que o mais interessante são as reflexões que você pode tirar a partir desse livro, sabe? Tanto em Um Fim da Infância, cara, que é tipo assim, o mundo nunca tá bom, sempre tem um problema, as pessoas, elas optam por não ter criatividade, achar que não tem direito à liberdade, sabe? Ninguém nunca tá satisfeito, sempre tem uma questão para ser levantada. E também a fundação são as pessoas que tentam alertar, as pessoas que tentam fazer algo bom e quem seria as pessoas que estão governando, que teriam que dar esse suporte para a população, não necessariamente está preocupada com a população, mas sim com os próprios interesses e com a própria imagem. E, gente, vale super a pena, como eu falei, não canso de falar, é muito, muito interessante. As reflexões que são feitas, todo o universo que é apresentado pra gente, os personagens, cara, é muito primoroso. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreva no canal, me siga no Instagram, @judelinha, gente. Beijo e até o próximo vídeo.